Bonjour, je suis le pirate Barbaal e você está no meu canal. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês acerca da KCP. Seria KCP algo confiável? Eu vou ser sincero, eu estou mais interessado em falar de lição de escola sabatina, falar do mundo adventista, né, falar de texto, disso, daqui, trabalhar outras questões, né, do que ficar arrumando confusão com o pessoal na internet. Mas vocês sabem que o adventista ele não pode ter paz. Um adventista em paz é um adventista alinhado com o mundo. Saiba que sempre ser adventista é igual você morar na grande São Paulo. Sempre vai querer ter alguém batendo em você. Sempre tem alguém querendo te bater. Foi isso que um amigo meu paulista falou, né? Paulistano. Morava lá. Ele falou assim: Adolfo, não importa o que você faça. Em São Paulo sempre vai ter alguém querendo bater em você. Não tem o que. Não tem. Então, acho que com o adventismo é a mesma coisa. Sempre vai ter alguém querendo te encher o saco. E eu realmente estava em paz aqui, pô, tô mó feliz, né? Fui chamado para passar umas lições aí, faz 4 sábados seguidos que eu passo minha lição. Tô aqui gravando minhas lives, falando sobre, né, trazendo os convidados, reformulando o canal, trocando uma ideia com alguns amigos, né, ajudando o Caipira, ou ajudando o Celião a estar aqui com a gente, inclusive Isaías também, trocando uma ideia com a galera lá do canal Antes do Fim, que tem crescido muito. Então assim, eu tô mais preocupado em falar do mundo adventista em si, pá, tô aqui tranquilo. Mas, né, vem um espírito iluminado, né, iluminado com fogo vindo do inferno, e vem falar: é o Martinez falou que vocês e não sei o que. Gente, o Martinez, você que não é adventista e que concorda com ele, entenda o seguinte: se você vê o Martinez falando de calvinismo, ele é tendencioso. Ele é tendencioso. Ele distorce, faz um monte de coisa. E eu posso dizer isso com base num cara que eu acompanho, Francisco Tourinho. Francisco Tourinho é um baita calvinista, um cara aí que sempre tá nas tretas calvinistas. E cara, esses dias atrás ele tava revoltado com o Martinez, porque os caras pegando a da KCP, pegando citações fora de contexto ou distorcendo a tradução, sabe? E ele faz a mesma coisa com os adventistas do sétimo dia. Ele faz a mesma coisa com os mormons. Ele faz a mesma coisa com... E eu, inclusive, fui conversar com um batista, com um pastor batista, e o cara falou: mano, o que o Martinez defende como teologia não é nem entendida dentro da igreja batista como teologia. Dentro dos próprios batistas, ele é um herege. Né? Porque o Martinez ele é meio dispensacionalista, você pode ver que ele é dispensacionalista. Ele é antinomista, mas ao mesmo tempo ele é aliancista, né? Então ele tem um monte de... Ele é uma miscelânea de coisas assim que fica meio difícil de definir. Então, peraí, como que esse cara pode se posicionar como o defensor ortodoxo da fé cristã, se quando a gente olha para a teologia dele, para a teologia dos batistas, não bate. Se a gente olha para o que ele fala de outra denominação que não seja minha, que eu não tenho nada a ver com calvinista, né? A não ser o seminário que eu trabalho. Mas a gente olha, eu vejo ele metodologicamente, observando metodologicamente falando. Eu vejo ele falando dos calvinistas, ou o grupo deles vai tratar os calvinistas. E aí a gente observa que ele está sendo tendencioso, que está havendo distorções, que está havendo isso ou aquilo. Fica difícil de confiar. Todas as vezes que eu vi ele tratando de adventista, eu achei assim, mano, ele dá umas viagens. Um exemplo. Ellen White disse: eu fui para Saturno? Não, ela nunca disse isso. Mas ele insiste em dizer que Ellen White foi para Saturno. Com base em quê? Com base num cara que disse que possivelmente o lugar que ela viu era Saturno. Então ele já interpretou, ele já inferiu que fosse Saturno. Não, mano, mas não tem um documento escrito sobre isso. Não tem um documento. O Martinez, ele pega e cita Mateus 7:23. Olha aqui, ó, Mateus 7:23 contra os adventistas. Quando na verdade Mateus 7:23 é o versículo bíblico, acredite se quiser, que mais concorda com o adventista do sétimo dia. Existem outros, mas esse é um dos que mais concordo. Por quê? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: mas Senhor, nós não curamos, não profetizamos, não fizemos sinais e maravilhas? Jesus vai responder assim: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se você olha a praticar a iniquidade, iniquidade é um termo que traduz a palavra grega anomia, que anomia significa transgressão da lei. Transgressão da lei. Você pode abrir seu dicionário
do Edward Robson, pode pegar sua Bíblia Palavra-Chave, o dicionário da Bíblia Palavra-Chave, pode pegar qualquer dicionário de grego do Novo Testamento. Anomia significa transgressão à lei, violação da lei. É assim que o interlinear do Valdir Carvalho Luz traz, é assim que o interlinear majoritário também define. Apartai-vos de mim, vós que praticais a transgressão da lei. Mas é o versículo que mais fala, olha, os adventistas estão certos. O adventista está certo em crer como ele está crendo, em defender, em expor a lei, porque é algo esquecido no meio protestante, né? Expor principalmente o sábado, né? Porque é a lei mais pisada, é a lei mais é a lei mais batida. Mas não, o cara vem e usa esse versículo contra os adventistas do sétimo dia. O cara nem parou para analisar o texto bíblico o qual ele está lendo. Por quê? Você vê que esse texto, Mateus 7, 23, ele está falando, 21, 22, 23, ele está falando não para pessoas de fora da igreja, está falando para pessoas de dentro da igreja, pessoas que são pastores, profetas, ministros, pessoas que estão dentro da igreja, que dizem conhecer Jesus, mas por elas transgredirem a lei, elas, no dia do juízo vai ser chegado e dito para elas assim, ó, não vos conheço vós que praticais a iniquidade. Iniquidade, do próprio latim, in quer dizer não, e equidade andar conforme as regras. Então, não andar conforme as regras. É essa a definição de iniquidade em língua portuguesa. Mas, né, o tendencioso sou eu. O adventista está errado. Porque se o adventista fazer assim, ó, já está roubando o oxigênio de um dominguista. Né? Se o adventista respirar, ele já está roubando o oxigênio do dominguista. E assim vai. Então, eu vou ser sincero, eu já tinha lá uns 150, 200 vídeos descendo a lenha na KCP. Perdi eles. Eu perdi todos esses vídeos. E, assim, não sinto falta de ter perdido esses vídeos. Não, eu vou fazer a caminhada do Barba Rala, como sempre, numa pegada mais mundo adventista. Porém, não tem como, cara, porque sempre vai ter alguém me odiando. Sempre vai ter alguém odiando eu. Porque eu sou o adventista do sétimo dia. E eu já entendi isso. Entende? Eu já compreendi. Mas, voltando a falar do Martinez. Então, assim, quando você olha para o método de pesquisa, para o método de abordagem dele, não é um método sério. Você não tem pessoas levando ele a sério. Só leva a sério aquele cara que não pesquisa, ou aquele cara que, né, que entrou na internet, que odeia um adventista porque os caras são chatos também. Eu não vou dizer que nós não somos chatos, não, nós somos um pé no saco também. Adventista, quando começa a falar de sábado, olha, só por Nossa Senhora White, cara, só por Nossa Senhora White. Mas tudo bem. Você tá no canal Pirata Barba Rala, você já sabe que a zoeira faz parte aqui. Se não tiver zoeira, não é Barba Rala. Entende? Então a gente é odiado, cara, e o Martinez ele odeia. E o engraçado é que você pega ele, se eu começar a dizer as obras que tem mão adventista, que ele não tem a mínima ideia, você cai duro e preto pra trás. Cai duro e preto pra trás. Se disser que já teve editora batista que publicou, traduziu e publicou obra de adventista, ele tem um piripáfio no coração. Ele tem um piripáfio no coração. Né? Ele tem um piripáfio no coração. Né? Ele morre do coração. Então, assim, o que nós temos, o que eu observo dentro do que é a KCP é ódio aos adventistas. Ele mesmo já disse assim, ó, nós estamos criando uma barreira contra os adventistas do sétimo dia. Isso é fala dele. Isso é fala dele. Qualquer adventista estaria disposto a chegar, sentar e trocar uma ideia, mas ele não está disposto. Ele não está disposto. Essa é a verdade. Ele não está disposto. Ele simplesmente... Aí você pega, por exemplo, ele sempre vai responder adventista maior que ele. Então ele vai pegar Leandro Quadros, Rodrigo Silva, vai mencionar... Agora ele menciona de vez em quando o Fala Sério Pastor, né? Mas, raramente, ele nunca pega e cita um adventista que seja menor que ele. Por quê? Porque de fato, ele não está buscando refutar o adventismo, ele está buscando engajamento. Ele busca engajamento. E o triste é que tem adventistas que ficam acompanhando o conteúdo dele e dando ibope para ele, comentando nos vídeos dele, ao invés de estar se fortalecendo, pesquisando, analisando e deixando ele falar sozinho, né? E deixando ele falar sozinho. Tem gente que é assim, tem gente que não perde, tem adventista que não perde um vídeo dele, né? Então, o Martinez ele sabe que o adventismo é muito grande e que ele pode se utilizar do adventismo para crescer. E é assim que ele faz o engajamento dele. Não é à toa que cada 10 vídeos que ele publica, 6, 7 é sobre adventista. Você tem um monte de seita, de grupos facciosos, de grupos assim que chegam a ser alarmantes para a fé cristã,
Mas não, ele tá batendo em adventista. Um parceiro meu chegou pra mim, não é adventista, chegou pra mim e falou assim: Adolfo, quantas vezes eu já falei pro Martinez, ó, tem esse grupo aqui, ó, presta atenção. Ele não tá sendo muito aqui na internet hoje, mas ele tá crescendo em tal região. Cadê que o Martinez fala alguma coisa? Ele não fala nada. Ele não fala nada. Você vê Martinez falando contra ateu, ele não fala nada. Se ele fala é muito pouco. O forte dele é falar de Adventista no sétimo dia. Se a igreja adventista hoje deixasse de existir, sabe o que aconteceria com a KCP? Ela faliria, ela quebraria, ela deixaria de existir. Por quê? Simplesmente ela só existe por ódio ao Adventista do sétimo dia. Simples assim. Simples assim, cara. Simples. Né? Vamos fazer o quê? Não tem o que fazer, irmão. É sem choro, é só choro e vela, né? Não tem, eu digo, não tem mais volta para algumas pessoas. Porque a pessoa ela deixa de pesquisar o texto, ela deixa de olhar para o que a Bíblia diz para defender o que ela acha. E vamos fazer o quê? E Martinez é um desses, né? Vive descendo a lenha na igreja católica, é interessante, mas quando vai defender domingo, ele vai lá usar a Bíblia católica. Ai, mano, eu acho incrível isso, né? Eu acho incrível isso. Demais, né? A gente vê lá dentro da KCP vídeos de caras que, né? É incrível, é incrível. Mas é isso aí. Um abraço, tamo junto. Gostou desse vídeo? Pô, dá uma força pro pirata aqui. Faz uma doação. Meu Pix se encontra na descrição do vídeo. Ou caso queira conversar comigo, é só pegar o Instagram meu, Adolfo Clair. Dá essa força pra gente, troca uma ideia. Quiser mandar uma mensagem pra mim. E é isso aí, mano. Dá uma força pra nós aí fazer uma doação, né? Que a gente tem que estar sempre comprando livro, fazendo corre aqui. E é isso. Desde já, muito obrigado e até o próximo vídeo.